Olá, shonens! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao ShonenTube, seu canal de animes, mangás e outras nerdices. E hoje nós vamos fazer uma corrente que estamos fazendo aqui do canal, uma parceria com um outro canal chamado Olhar Sobre Rodas, que também vai falar sobre isso, que são 5 personagens de anime, os melhores e os piores. A gente vai dar a nossa opinião, eu tô dando a minha aqui, ele deu a dele, tô deixando o canal dele na descrição, então é isso, vou deixar aqui o vídeo no card também, caso queiram ver diretamente o vídeo. Se inscreve lá, conheça o canal dele, enfim, vamos pro vídeo. Mas antes, confere aí se você já é inscrito no canal, se não for, se inscreve, deixa seu like no vídeo, dá uma conferida nos links que eu tô deixando aí embaixo, várias formas de apoiar o canal e o canal ajudar você também. Dá uma olhada na minha lojinha, onde você pode comprar muitas coisas, videogames, card game, coisas de anime, mangá, enfim, você pode comprar qualquer coisa. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, @ShonenTube, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lembrando que no Instagram eu tô fazendo review dos animes e mangás que eu estou acompanhando. Tudo isso dito, vamos para o vídeo. Bom, como eu disse, eu vou listar aqui 5 personagens de anime ou mangá, o que eu considero os melhores e os que eu considero piores. Então eu vou intercalando e vou começar pelos piores. Não vai ser necessariamente numa ordem, um ranking, né, digamos assim, né, de quinto colocado, quarto, terceiro, segundo e o primeiro pior de todos, ou o primeiro melhor de todos. Eu vou falar aqui 5 que eu não gosto e 5 que eu gosto. Se for o meu favorito, eu falo. Porque o meu favorito eu sei quem é, o resto fica meio ali embaralhado, entendeu? Enfim, vamos lá. Primeiro personagem mais detestado da minha lista, eu botei a Misa, de Death Note. A Misa, por mais que muita gente fale que ela é inútil, ela na verdade fez parte de um plot muito importante de Death Note, que foi a aparição de um segundo Kira. Ela tinha os olhos de Shinigami, isso era importante para a obra. Ela era uma cúmplice do Kira verdadeiro, né, que era o Light, que era mais fácil de ser descoberta por não ser muito inteligente, mas ela é muito chata. Ela é muito chata, não tem nem o que falar, cara. Ela é insuportável de chata. Ela, por mais que ela seja importante pro plot, a personalidade dela em si não agregou nada de útil para a história. Enfim, ela foi só uma marionete, mas uma marionete muito fácil de ser manipulada. Era tão idiota que chegou a ser meio ridículo algumas vezes. Então fica aí a Misa como o nosso primeiro personagem mais detestado. Dos nossos personagens mais queridos, melhores personagens, eu vou começar com uma polêmica. Bakugou, Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia. Muita gente provavelmente botaria o Bakugou como um dos mais odiados, mas eu acho o Bakugou um personagem incrível. Eu acho o desenvolvimento e a complexidade do personagem, que era muito talentoso e inteligente desde sempre, e naquele universo que individualidade é muito importante, ele tinha uma individualidade muito forte desde novo, ele era aclamado, ele era popular por causa disso, digamos assim. Ele acaba se tornando alguém a ser seguido, e isso vai moldando a personalidade dele, porque ele percebe isso. Ele cria admiração pelo All Might, que é um herói que derrotava todos os vilões, e em determinado momento ele se vê culpado pela aposentadoria desse herói. Esse herói perdeu os poderes por, tecnicamente, uma fraqueza dele. Então ele, que sempre foi aclamado, acabou por causa de uma fraqueza dele, terminando a carreira do maior ídolo dele, e ele via a pessoa que ele desprezava acabar se tornando o sucessor desse herói. E como tudo isso é trabalhado, o desenvolvimento, o relacionamento do Bakugou com Midoriya, desde o início, aquela relação de bullying mesmo, né? O Bakugou no início realmente ele era detestável, e como isso vai evoluindo até o momento atual do mangá, que eles estão bastante próximos, digamos assim, né? Eu não vou entrar muito em detalhes para não dar spoiler também, porque o Hero ainda está em continuação, não é um anime que já acabou, um mangá que já acabou, então vou ser mais sutil. Mas enfim, o desenvolvimento do Bakugou é incrível e é um personagem que eu gosto bastante. Segundo personagem que eu mais odeio, Rachel de Tower of God. Cara, a personagem é insuportável e talvez eu esteja sendo injusto, porque ela é feita pra você odiar ela. O problema é que a personalidade dela é tão sem graça, tão sem sal, tão chata. As motivações dela são tão mesquinhas, mas pouco convincentes ao mesmo tempo, que
você pega ranço da personagem, mas não só por ela ser uma personagem detestável, né, propositalmente. Porque tem vilões que são detestáveis, como por exemplo o Freeza, mas a gente gosta de detestar ele. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas não é o caso da Rachel. A Rachel a gente só não gosta mesmo e acabou, inclusive a gente torce mesmo que, né, vai pra lá a Tartaruga Amarela. Agora, o nosso segundo personagem favorito, né, digamos assim, eu vou eleger o Rin, ou Rin, de Aono Exorcist, ou Blue Exorcist, como você preferir. Ele é o protagonista da obra, embora o anime não tenha tido uma continuação, pelo menos até agora não teve anunciada nenhuma terceira temporada, e a primeira temporada ali, o final dela é uma bagunça, que não junta direito com a segunda, eles simplesmente cortam um pedaço porque eles tinham dado um final, e depois descartam o final para lançar uma... Enfim, o anime ser uma bagunça, o Rin é um personagem que eu gosto muito. Os problemas dele, a personalidade dele, o jeito que ele enfrenta as situações, não só na hora das batalhas, mas sim os conflitos pessoais dele, eu acho muito cativante. Ele me lembra, até certo ponto, o Naruto, só que um pouco mais complexo e mais fácil de se identificar. E fica aí o Rin como nosso segundo personagem mais querido. Bom, e se eu falei de um personagem de Boku no Hero como um dos mais queridos, eu vou botar um como um dos piores personagens, que é o Mineta. O Mineta ele não tem nenhuma função na trama, senão fazer comédia com sexualização e assédio, e eu não tenho mais nada para falar sobre isso. Ele não agrega em nada na história, e esse tipo de comédia, não sei se como se é visto no Japão, provavelmente é mais aceitável do que aqui, mas na minha visão não desce. Então fica aí Mineta como um dos personagens mais detestáveis. E o nosso terceiro personagem mais querido é Kenshin, de Rurouni Kenshin, o Samurai X aqui no Brasil. Kenshin é o protagonista do anime Samurai X, né? E toda a jornada dele em busca de redenção, buscar um perdão por todos os pecados que ele cometeu no passado. Ele matou muita gente em prol de erguer uma nova política, em prol da revolução no Japão, buscando fazer o país se tornar um lugar melhor, e ele se arrepende do que ele fez, principalmente quando ele vê que a corrupção perdura mesmo nessa nova era que ele ajudou a construir. Então, mais do que a busca pelo perdão, ele vai conhecendo o auto-perdão, ele vai aprendendo a se perdoar pelos erros dele, o passado que ele tem. Ele que em certo ponto tinha perdido a vontade de viver, digamos assim, né? Ele não via mais valor na própria vida por tudo que ele fez no passado. Ele, depois de conhecer certas pessoas, depois dele entender que a vida dele não é só aquilo, que ele ainda pode ajudar de outras formas, que ele ainda tem muito a fazer, que tem pessoas que gostam dele, ele acaba, né, encontrando essa nova motivação, essa razão de viver. E a jornada do Kenshin é maravilhosa. Recomendo que todo mundo leia um mangá de Samurai X, embora o autor seja um monstro. Mas a obra é fantástica. Então, Kenshin, nosso terceiro personagem favorito. Em quarto lugar, dos piores personagens, nós temos Yuki de Mirai Nikki. Eu gosto de Mirai Nikki, muita gente tem ali o preconceito com Mirai Nikki, principalmente por causa do final. Eu acho o final ok. Eu até gosto do final, eu lembro quando eu assisti, eu fiquei até um pouco impressionado. Pra mim foram plot twists legais, mas não por causa do protagonista. O protagonista, ele é chato. Ele desanimava você a continuar assistindo. A história estava ali e parecia que ele não acompanhava. Ele tinha muita pouca ação e essa personalidade dele, para mim, não se justificava. Era fraco esse conceito dele. Então, tá aí um dos piores personagens de uma obra muito criticada, mas que eu gosto bastante, que é Mirai Nikki, e o que você merece estar aqui. Já o nosso quarto personagem favorito é um personagem que eu gosto muito, da minha obra favorita, que é Fullmetal Alchemist Brotherhood. O personagem é Greed. Greed, que era um homúnculo originado do pecado da ganância, e ele é introduzido primeiro como um vilão ali que tem uma morte rápida, mas depois ele volta tendo o Ling como um hospedeiro. E a partir daí, o desenvolvimento do Greed e do Ling juntos é maravilhoso. Ele vai aprendendo que bens materiais não são tudo. Amizade é uma coisa muito mais valiosa do que qualquer outra coisa. Inclusive, tem uma cena que eu acho incrível, que é quando o Greed acaba matando um dos seus amigos de uma vida passada,
E aí ele sofre com isso, mas ele não entende por quê, porque ele não tem as memórias da vida passada. E aí o Ling explica pra ele que amigos não podem ser apagados da alma. E cara, é uma cena incrível. Então o Greed fica aí com sua redenção, que ele vai de vilão a anti-herói para um sacrifício final em prol de todo mundo. É um personagem queridíssimo pra mim e provavelmente é realmente o meu segundo personagem favorito dos animes. Então fica aí Greed de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Agora o nosso pior personagem. Mas antes vamos a menções honrosas. Eu vou fazer aqui uma menção honrosa a Sugou, de Sword Art Online. Ele é o vilão ali do segundo arco da primeira temporada, que ele, né, faz um sequestro da Asuna dentro do jogo, digamos assim, tenta forçar um casamento, assedia ela. Além dele ser dessas atrocidades serem desagradáveis, o vilão não é tão convincente assim, ficou uma parada meio jogada. Ele é inserido meio do nada, ele se torna um vilão pouco convincente, principalmente depois de um arco que tivemos um vilão, não só o vilão, mas todo o arco foi bem aclamado, que era o arco de Aincrad, que o vilão era o Kayaba Kiriko, que se mostrou lá que ele era o Heathcliff, acho que era esse o nome. E depois vem esse cara aí que, né, e muita gente que dropou aí nesse arco e acabou, né? Sword Art Online começou a ir ladeira abaixo depois disso. Então fica aí Sugou como menção honrosa. E uma outra menção honrosa, Show Tucker de Fullmetal Alchemist. Eu odeio o Show Tucker, mas como esse personagem não é só ódio, é pior personagem, eu não considero o Show Tucker um pior personagem. Porque ele tá ali pra você sentir ódio, pra você odiar ele, pra você considerar ele um monstro. E ele faz tudo isso muito bem. Então não tem como botar ele como o pior personagem, porque ele executa com maestria a função dele. Mas enfim, o nosso quinto personagem mais detestável, eu botei aqui Kikyo de Inuyasha. Kikyo é importantíssima na história de Inuyasha, foi o primeiro amor do Inuyasha, é a encarnação anterior da Kagome, ela tem feitos ali muito importantes na obra, mas a personalidade dela é muito irritante, sabe? Ela não me desce. Eu não sei se é porque eu preferi o Inuyasha pra Kagome, mas, cara, ela não me descia, não gosto dela. Eu não sei nem explicar. Eu só tenho uma raivinha dela e tá ali. E eu sei que não é só comigo. Muita gente tem isso também. Enfim. E nosso personagem favorito, vou deixar menções honrosas também. Vou deixar menção honrosa aí ao Zenitsu de Kimetsu no Yaiba, que eu gosto bastante. Eu já fiz um vídeo de Kimetsu no Yaiba também, que eu explico por que eu gosto do Zenitsu. Eu falo da primeira temporada no geral, mas eu explico um pouco por que eu gosto do Zenitsu. Eu acho ele meio diferentão. Ele é um gênio, mas ele é muito medroso ao mesmo tempo, mas dormindo, que aí o subconsciente dele domina, ele é incrível e ele tá sempre ali para proteger os amigos dele, mesmo com medo. Eu gosto muito do Zenitsu. E um outro personagem que eu vou mencionar aqui, mas não entrou no ranking, é a Sachiko, acho que é esse o nome, que é a mãe do Satoru em Bokudake Gai Naimachi, ou em Erased, que é uma personagem incrível também, eu gosto muito dela. Enfim, vamos para o primeiro lugar, e é de fato o meu personagem favorito, Zuko, de Avatar: A Lenda de Aang. Ah, mas Avatar não é anime. Pra mim é. O estilo de animação é em anime, mesmo sendo americano, eu considero anime e é isso aí, aceita. O Zuko, pra mim, ele tem o melhor desenvolvimento de personagem de toda a história, de todas as obras, seja animação, série, filme, livro. O desenvolvimento do Zuko é incrível, a jornada dele é sensacional. Ele começando como um vilão, em busca de honra, ele tem ali um passado que ele foi condenado por fazer uma coisa que ele considerava certa, ele teve ali um tutor que foi o Chiwairo, que conseguiu guiar ele pelo caminho certo, ele teve ali sua busca de se encontrar a verdade dele, até que ele confronta seu pai, ele se alia ao Avatar e é fundamental na vitória do time Avatar, derrotando a sua irmã prodígio Azula, que também é um personagem que eu gosto muito, mas não dá pra botar todo mundo aqui. Enfim, Zuko é o meu personagem favorito. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários os seus personagens favoritos e seus personagens mais detestados também. Se você considera os melhores personagens e os piores personagens. Dá uma olhada no canal do Olhar Sobre Rodas. Se inscreve no meu canal, dá like no vídeo. Dá uma olhadinha nos links. Me segue nas redes sociais, @shownoyoutube, no Twitter e no Instagram. A gente fica por aqui. E valeu!